Bom, finalmente, para completar esse quadro aqui, né, não, finalmente não, duas questões para completar esse quadro. Primeiro, sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode ser uma ditadura, mas o fato é que nem o Guilherme Freixo, nem o PSOL e nem nós mesmos aqui sabemos exatamente o que acontece na Coreia do Norte. O país é extremamente fechado, isso daí não é sinal necessariamente de uma ditadura, mas de um país que se coloca numa posição extremamente defensiva. Seria necessário ir lá para avaliar, né, qual é o tipo de ditadura que você tem aí, se é que você tem uma ditadura e como é que é essa ditadura e tudo mais. Né? Nós não podemos partir do princípio, que é o que faz o Marcelo Freixo PSOL, de que como esse país é um país da órbita, né, dos estados operários, onde domina uma burocracia, né, em alguns casos uma burocracia extremamente brutal, como foi a burocracia stalinista na União Soviética, que esse país é automaticamente uma ditadura brutal. Nós vemos aí que Cuba esteve na órbita de influência da União Soviética, mas Cuba está muito longe de ser uma ditadura brutal. Né? Cuba, para nós aqui no Brasil, é muito mais conhecido do que a Coreia do Norte. Então, primeiro precisaria ver isso daí. Agora, o que nós sim sabemos são duas coisas sobre a Coreia do Norte que seria necessário levar em consideração e que se colocam as duas acima de tais considerações sobre a democracia. A primeira delas é que na Coreia do Norte, na Coreia, né, de um modo geral, houve uma revolução que expropriou a burguesia. O fato de que um país tenha expropriado a burguesia é uma conquista política e social muito importante da classe operária. Não pode ser colocada, né, no mesmo pé do que determinadas formalidades democráticas. Se nos Estados Unidos existe uma democracia, como alega o PSOL, né, como indica o Marcelo Freixo nessa colocação, existe também um regime de enorme exploração da população. Existe uma miséria em grandíssima escala, né? Existem bilionários que lucram com a desgraça da população e tudo mais. Então, quer dizer, a democracia como forma política, nesse sentido, não pode ser colocada acima do caráter do regime social. Teria que ser. Também aí seria necessário conhecer melhor a Coreia do Norte, seria necessário ver se na Coreia do Norte o que existe é um regime de relativa igualdade, porque a igualdade absoluta nas condições existentes é impossível, né? Mas de qualquer maneira o que houve na Coreia do Norte foi a expropriação da burguesia e isso deve ser defendido por qualquer pessoa de esquerda que tenha preocupação com o problema social. Né? Quer dizer, nós não podemos. O que acontece com o PSOL é que o PSOL defende o capitalismo contra um regime onde a burguesia e o capitalismo foram expropriados. Né? Um regime que não é propriamente socialista, é um regime de transição, mas né, é um regime que derrotou a burguesia, expropriou toda a propriedade privada, a grande propriedade privada, em benefício do conjunto da população. Então, isso daí, perto da democracia, tem um valor muito superior. Né? Segundo lugar, nós temos que levar em consideração um problema de política imediata. A Coreia do Sul é um país acossado pelo imperialismo. Tá? As ameaças imperialistas contra a soberania da Coreia do Sul, a ameaça de invasão, o armamento, a Coreia do Norte, perdão, o armamento da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, tudo isso daí forma um quadro de gigantesca agressão imperialista contra a Coreia do Norte. Aqui, independentemente do regime político e do regime social, é uma obrigação de toda pessoa de esquerda defender os países oprimidos, né, os países que não são imperialistas, que são oprimidos pelo imperialismo, da agressão imperialista. Uma obrigação fundamental. A burguesia faz uma campanha de imprensa contra a Coreia do Norte, fala de coisas grotescas,
espalha notícias infundadas aí, né, tais como que a população toda tem que cortar o cabelo de acordo com o líder do governo da Coreia do Norte. Isso daí serve de alimento para o pequeno burguês bem pensante, que está sempre alinhado com a posição majoritária, apenas com alguma gota, né, de esquerdismo. Então, isso tudo é uma bobagem, né? Não vem ao caso como é que os coreanos cortam cabelo, deixam de cortar, se eles são cabeludos, se eles são carecas, isso daí não tem a menor importância. O que tem importância são essas questões políticas e sociais de grande envergadura. E a declaração, né, de um dos principais líderes do PSOL mostra o caráter, né, completamente antirrevolucionário, se não contra-revolucionário da política do PSOL. É muito importante deixar isso estabelecido, porque senão no debate político aparecem umas coisas totalmente irracionais, como que você está obrigado a apoiar o Guilherme Boulos. Não. Nós temos outros motivos também para não apoiar o Guilherme Boulos, que é, por exemplo, a sua aliança com a burguesia golpista na operação, né, de tornar vitorioso aí um candidato da direita contra o Bolsonaro, mas que na verdade seria uma vitória da direita contra a esquerda. Nós temos vários motivos, né? Temos motivos de que o PSOL, esses setores do PSOL estão sendo apoiados pela Globo, etc. e tal.